A sustentabilidade é o nome dessa problemática hoje. Quer dizer, onde o Malthus falava da catástrofe, não é? E onde o fogo estava centrado na tecnologia, hoje a palavra de ordem é a sustentabilidade, e aí é que aparecem as ideias como esse transhumanismo, que é não só o antropocentrismo, pôr o centro de gravidade das questões no ser humano, como ainda dizer, é um humano que incorpora a tecnologia no próprio corpo até, né? Incorpora, assim, fisicamente a tecnologia, e é a radicalização do antropocentrismo, com uma ideia de ser humano que é ainda uma mistura homem-máquina, ou o Jonas no outro sentido, o Jonas que é um fundador de uma ética baseada num princípio, assim, responsabilidade. E o que é o princípio responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade? É a responsabilidade pela manutenção da vida, mas da vida do planeta, da vida em sentido humano, né? O Jonas escreveu um livro antes do princípio responsabilidade, que se chama Princípio Vida. E depois é que ele caminhou para esse, que é o posterior e mais passado a limpo, com o princípio responsabilidade, mas a ideia de vida, né? Vida nesse sentido macro, né? E a encíclica do Papa, ela se insere nessa problemática daí, mas é o documento mais recente no mundo, é um documento de maio desse ano, né? Um documento, em todos os sentidos, assim, admirável, como texto, como abrangência, né? Bom, essa questão da sustentabilidade tem um grupo de cientistas, de pessoas fazendo ciência e duvidando dela. Na área de ciências humanas, eu já apresentei aqui um grupo francês, Serge Latouche, Besson Girard e outros autores, que tiveram uma iniciativa em 2006 com essa revista, Entropia, né? Entropia. Isso é 2006 e durou até o ano passado. Saíram 19 números dessa revista, né? Que é Revista de Estudo Teórico e Político do Decrescimento. O decrescimento é dizer, para com isso, não dá para sair nessa de crescer, crescer, crescer é a solução. O Brasil está em crise porque não está crescendo, crescimento econômico, né? Crescimento de vergonha na cara é bom, né? Mas crescimento econômico é o que está se referindo. A primeira frase do primeiro volume da Entropia é: todo pensamento que recusa sua autocrítica não é mais um pensamento, mas é pura fé. Então, ele vai começar a criticar a fé e que o caminho é pelo crescimento, mas acriticamente, não é? É viável isso? Então, essa revista, a perspectiva é sociológica, é das ciências humanas. Então, é uma reação forte a isso. Agora, uma reação forte na área das ciências exatas, naturais, vem com o mesmo título, mas não há interseção nem entre autores. Quem escreve isso daqui está noutra ala, né? É na área das ciências exatas. Então, tem esse livro do Georgescu, que se chama O Decrescimento. O Decrescimento é subtítulo Entropia, Ecologia, Economia. Esse livro é fantástico. Esse autor, Georgescu aí, o pessoal de ciência às vezes vira cara, não é? Porque ele se baseia na ciência mesmo, ciência física, biologia, né, química, para mostrar como é impossível se dizer, crescer é o que importa. O crescimento de uma maneira... Vamos sair todo mundo atrás do crescimento, que é por aí.
né? Como isso não se sustenta, né? A ideia de entropia, que no livro das Ciências Humanas, na revista, é usado num sentido literário, porque entropia, a palavra, né, é assim, você olhar para trás para poder seguir em frente. Uma coisa como Janus, aquele deus de duas faces, que olha para trás e olha para frente, né? Isso é a palavra grega e tudo. Só que essa palavra na ciência, ela é usada na ciência, nas ciências naturais, para representar uma grandeza física, né? Entropia, como se fala de energia, como se fala de trabalho, quantidade de movimento, grandezas físicas, tem uma grandeza física, a entropia, que mede o quê? A entropia, como grandeza física. A entropia mede o tamanho da desordem, né, de um sistema. Quanto mais ordenado, organizado, menos entropia, né? E quanto mais bagunçado, mais entropia. E a entropia, então, é um conceito físico e quando se estuda a matéria, esse conceito é utilizado, não é? Por exemplo, no estudo do calor, da termodinâmica, não é? O movimento dinâmica das partículas no interior de um corpo, de um gás, que é o mais simples, né? E a termodinâmica tem suas regras, né? A energia tem suas regras e duas regras básicas relacionadas com energia, que a ciência não discute, é doido quem discute, é deixado de lado, não é nem levado a sério, é que energia não se cria nem se destrói. Primeira, né? Energia só se transforma, né? Se eu transformo de um tipo em outro tipo, mas não há quem crie energia. E matéria? Matéria não se cria nem se destrói, só há transformações, né? Os elementos constitutivos da matéria, a gente muda de um estado, destrói o gelo, vira água, não é? E aquece a água e acaba com a água, vira vapor. Mas ninguém cria matéria, nem cria energia. Tudo que há na vida são transformações de energia, né? Bom, mas então vamos ficar tranquilo, porque a energia então que a gente tem hoje vai permanecer a vida toda, vai só mudando de uma forma para outra e a gente vai administrando isso, né? Não. Aí é que entram as regras dessas transformações e há basicamente assim três grandes regras que são a primeira, assim, a energia não pode ser criada nem destruída, tudo bem, né? Agora, outra, quando eu limito um sistema, pego um sistema assim fechado quer dizer, aqui não entra matéria nem sai matéria, né? Então, a desordem de um sistema fechado, a desordem só aumenta. A desordem, à medida da desordem, a entropia, né? A entropia de um sistema que eu isolo assim, só aumenta, a confusão só aumenta, não é? A confusão é uma palavra do senso comum, mas para traduzir assim, a incapacidade de eu aproveitar essa energia. Porque a matéria tem energia, um pedaço de carvão que eu ponho aqui tem energia. Agora, como é que eu aproveito essa energia? A energia é a capacidade de produzir movimento. Como é que eu aproveito? Eu queimo o carvão e eu vou ter calor, né? E aí vou ter uma máquina térmica e produzir movimento e tudo. Então, a dinâmica da produção, né? Nessa dinâmica da produção, a segunda lei diz assim, lei científica, né? A energia utilizável só diminui. Cada vez mais você tem uma energia que quer transformar em movimento, vai transformar, não se perde nem se cria, mas a parte que é utilizável, é realmente transformável em movimento, é cada vez menor. E
há uma parte que se perde em cada processo. Se perde, não se destrói, mas se transforma em calor inaproveitável. Um computador está aí funcionando e está esquentando. Para que me serve essa energia, esse calor que está saindo daí? Eu gostaria que não tivesse, mas é impossível, né? É impossível. Em qualquer processo desse de transformação de energia, vai aumentando a quantidade do que não é aproveitável, no sentido prático. Nós mesmos estamos gerando calor. A vida toda, né? Por isso a entropia é uma teoria, assim, quer dizer, um conceito dentro da termodinâmica, que é o estudo dessas transformações de energia, que é a vida. Não é? A vida como transformação de energia. Então, energia não se cria nem se destrói. Então, o que a economia faz? Cria valor? Cria valor, mas não cria energia, mas não cria matéria. Cria valor, mas para criar valor tem que buscar energia que está na Terra, que está não sei onde, não é? E depende da energia. A bagunça só aumenta. Isso é uma coisa interessante. O natural é aumentar a bagunça. A história de que eu saio de casa de manhã cedo e vou dar aula de matemática, eu digo, vou usar umas bolinhas e não é para formar sólidos e tudo com bolinhas coloridas. Aí eu digo, eu vou organizar tudo numa caixa e vou pôr na porta-mala do carro e vou levar para dar aula. Aí eu organizo tudo na minha caixa assim, uma camada de bola vermelha, uma camada de bola branca, uma camada de bola azul, uma camada de bola verde, tudo super arrumadinho em casa, né? Eu gasto energia para fazer isso, organizo tudo direitinho, ponho no porta-mala do carro e vou para a minha escola lá no fim do mundo dar aula. Quando chego lá, tá tudo bagunçado, eu deixei tudo arrumadinho, mas se eu não gastar energia para manter aquilo ali, se eu deixar naturalmente, acabou a ordem, não é? Vai estar tudo misturado. E não adianta eu dizer, eu vou voltar para casa pelo mesmo caminho, de marcha ré, que aí quando eu chegar em casa vai estar tudo arrumadinho. Não. Os processos só aumentam a bagunça, não é? Nos processos assim, naturais. Então isso limita muito, porque a energia não se cria nem se destrói, mas a energia tem claramente uma energia boa e uma energia ruim, né? Boa no sentido de aproveitável para produzir movimento, que é a vida, né? E ruim no sentido de que ela está ali, mas eu não consigo usar, né? É energia não utilizável, né? E isso é inevitável. E há uma terceira lei que fala sobre os limites de a gente pegar Porque a energia, nessa segunda lei, diz assim, a energia sempre passa, né, a energia térmica, do corpo quente para o frio, né? Você encosta os dois, ela passa do mais quente para o mais frio. Não há chance de eu pegar uma coisa fria e esfriar mais ainda para dar calor para outro, que é mais quente que ela, né? Então, isso corta esse limite de dizer assim, não, a energia, eu tenho aqui umas coisas, eu vou explorar ao máximo, vou tirar tudo, até chegar no zero absoluto, em que as moléculas, as partículas, não estão mais nem se movendo, né? No zero absoluto, eu aproveitei tudo. Nem isso dá, não é? Porque é inatingível. E o Georgescu propõe uma quarta lei, que não é lei na ciência ainda hoje, mas ele propõe e que tem a ver com a sustentabilidade, que é a seguinte, que se eu isolar um sistema e pretender não criar nem nada, apenas uma estabilidade, esse sistema daqui, ele não está degringolando o mundo, um pedaço do mundo que não causa prejuízo ao mundo, né? Ele está estável aqui, né? Sustentável. Ele diz, isso não existe. Não existe. Em qualquer sistema, não é, assim, fechado, a desordem sempre tende ao máximo. Não dá para eu equilibrar a desordem, não é, e ficar pelo menos sustentável. Ele diz, o negócio caminha para o caos irremediavelmente, num sistema isolado.
A única maneira é eu pensar em termos sistêmicos, indo além de um sisteminha qualquer, pensando na Terra inteira, né? No universo inteiro. E o universo inteiro, porque vejam bem que não dá para eu tirar o Sol da jogada. Vamos ver que o Sol tem tudo a ver com isso, né? O Sol é a principal fonte de energia para nós. Não é a mais utilizada, é subutilizada, mas é a principal. A que vem do Sol, por exemplo, falar de sustentabilidade pensando nela, é assim, olha, nós temos pelo menos 5 bilhões de anos aí garantidos, né? Porque isso que vem do Sol a gente ainda explora muito pouco. A que vem das entranhas da matéria atômica ou da Terra, o petróleo, o carvão, essas aí, a estimativa é de que em algumas décadas isso acaba. Agora, a que vem do Sol tem tempo aí, né? Mas aí a gente já está pensando não na Terra aqui, Gaia, está pensando no universo. Porque o Sol também vai acabar. Não é? O nosso prazo é maior, mas ele vai acabar também. Então, o que é isso, a sustentabilidade, né? Vejam só, o potencial que se diz é que a energia que vem do Sol tem esses 5 bilhões de anos, né? Sem mexer na intensidade. Bem, Maria Luciana. Sem mexer na intensidade, sem ir decaindo. Porque isso podia ser um fogo que vai apagando, né? 5 bilhões de anos, mas no final já está bem fraquinho. Não, sem alterar a intensidade. Na verdade, a estimativa, tudo isso está no livro do Geosesco que está circulando, né? A perda anual de massa do Sol é 10 a 14 toneladas, né? Mas a massa do Sol é 10 a 27 toneladas, ó. 10 a 27, 10 a 14, se eu dividir, dá 10 a 13, né? 10 elevado a 13 anos, não é? Então, a duração bruta dá assim 15 trilhões de anos. Nós estamos falando de 5 bilhões de anos sem mexer na intensidade. Se eu fosse dizer, eu vou usar a energia do Sol até ele ficar fraquinho, fraquinho, eu teria 15 trilhões de anos aí pela frente, não é? Aí diz, não, então nós estamos feitos, é bom, é só arrumar um jeito de aproveitar a energia do Sol, não é? Mas a gente tem que conhecer o resto, porque o Sol não existe só para nós, olha que coisa. O consumo, o desgaste anual do Sol é uma coisa da ordem de 10 a 13 Q, que é uma unidade de energia, que é 10 a 18 BTU. Então, 10 a 13 Q dá 10 a 31 BTU. BTU é caloria, né? Então, isso daqui, a Terra consome, a Terra inteira consome 5.300, de um total, olha, de 10 a 31, né? Então, o que a Terra consome é uma coisa ínfima. Metade bate aqui e vai para o espaço. O que aproveita mesmo é a metade disso ainda, né? Todo esse furor de crescimento e tudo não aumenta anualmente mais do que 0,2 Q o consumo do que vem do Sol. Então nós estamos feitos? Não é bem isso que se quer dizer. Quer dizer que o Sol existe aí não para nos servir a nós da Terra, um lugarzinho de uns vermes, né? O Sol eu tenho que pensar no sistema solar. E o sistema solar, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Quer dizer, o Sol é nada diante de outros sistemas, outras galáxias, não é? Então, a encrenca é grande, não é? E isso que é proposto como a quarta lei, quer dizer, não dá para simplesmente pensar em isolar um sisteminha e querer que esse sisteminha fique aqui sustentável, né, para a vida inteira. Assim como não dá para isolar uma pessoa e pretender que a pessoa viva para sempre, né? Se sustente, tenha uma vida saudável e aí vai durar para sempre.